Então, nós cometemos erros grosseiros, enormes também. Jogamos 10, 20, 30 bilhões de dólares fora. E começamos com crises cambiais recorrentes. A manifestação, o sintoma do descontrole fiscal naquela época, final do governo militar, era a inflação crescente. A inflação foi de 30 para 100, 100 para 180, 200, e os militares saíram, a inflação era em torno de 200% ao ano, 2 anos seguidos, 2 anos e meio seguidos. E com crise cambial recorrente. Então, eu diria, se você perguntar assim, quem foi o coveiro do regime do ponto de vista econômico? O desequilíbrio fiscal, que causou um desequilíbrio cambial. Aí você fala, bom, e logo depois tivemos a chegada da democracia. As legítimas aspirações sociais, uma celebração, uma grande festa. Fiscal continua fora do lugar. Monetário fora do lugar. Inflação subindo. Aí tentamos apagar os sintomas. Primeiro, congela os preços, plano cruzado. Desastre, colapso total. A inflação sai de 200 para 5.000%. Aí entra o governo Collor, já aprendemos, não pode congelar preço, tem que congelar os ativos financeiros. Quer dizer, é a quase moeda. Ou seja, eram sintomas. Os preços estavam subindo porque tinha um descontrole fiscal e monetário. As pessoas estavam no overnight, com poupança de um dia, era um sintoma também, porque ninguém confiava em deixar o dinheiro uma semana parado. Tinha que ser no dia a dia para saber, porque a inflação estava muito alta. Então eles congelaram os preços, era um sintoma, explodiu tudo. Aí congelaram os ativos, que era um sintoma também. Então a inflação foi voltando, voltou. Aí foi para 2.000%. Aí nós fizemos o plano real. Pela primeira vez nós atacamos fundamentos. Foi um brilhante plano monetarista. O mais interessante é que os economistas que fizeram acusavam todo mundo de monetarista. E aí eles fizeram o plano monetarista. Quem eu acho que realmente administrou aquele plano foi o Gustavo Franco, que fez um brilhante plano baseado no Rentemark, que foi a estabilização da Alemanha. Justamente criou uma moeda que acompanhava o dólar. No caso nosso era o URV, lá na Alemanha era o Rentemark. Então ele criou uma outra moeda, e essa nova moeda indexada foi substituindo a moeda antiga e nela os preços estariam estáveis com a política monetária e fiscal no lugar. Ele atacou firmemente a inflação, botou o juro na lua, porque ele não tinha apoio fiscal. A parte fiscal estava meio solta. Então ele foi com o juro para a lua. Então, embora ele tenha trabalhado bem no aspecto monetário, sem o apoio do fiscal, é muito difícil. O endividamento em bola de neve vai crescendo, vai jogando dívida para fora. A dívida era 800 bilhões de reais, de repente era 1,5 trilhão, 2 trilhões, 3 trilhões. Então o plano levou muito tempo, tanto que acabou com o partido. O PSDB, que era o partido que fez isso, que se autocongratulava, todo mundo deu medalha para todo mundo, que fizeram um trabalho brilhante, o partido acabou. Porque ninguém aguenta um plano de combate à inflação que dura 16 anos, 15 anos. É um negócio, você está vendo o sofrimento do mundo com um ano e meio de juros altos, o mundo todo, ninguém aguenta. O Brasil achava que é natural ficar com juros na lua 10, 20 anos. Resultado, nós entramos numa dinâmica perversa de endividamento em bola de neve, juros altos, baixo crescimento econômico, legislação trabalhista obsoleta, impostos, manicômio, né? Manicômio tributário, impostos excessivos. Então o Brasil parou de crescer. O Brasil, que era uma economia, se você pegar os últimos 100 anos, 110 anos, o Brasil era uma das 2, 3 economias que mais cresceram em 110 anos. Pega o livro, pega esses livros convencionais aí, livro do Manca, etc. Pega lá, logo no início, macroeconomia. Logo no início, pega lá, os últimos 100 anos. Está lá, Brasil, agora está entrando a China, o Brasil está caindo. Cada ano o Brasil deve cair uma posição. Mas eu lembro que a última edição que eu tinha visto, que era 2010, 2012, sei lá, o Brasil estava em segundo lugar. Quando eu olhava os dados, mais jovem ainda, o Brasil era o primeiro. O Brasil estava em primeiro lugar, estava na frente do Japão, na frente da Coreia, na frente de todo mundo. Então, nós fomos perdendo a dinâmica de crescimento. E quem era o principal responsável? O desleixo fiscal, o excesso de gastos públicos, o descontrole sobre as finanças públicas. Então, atrapalharam os militares no final do governo deles, saíram pela porta dos fundos do palácio, prejudicaram muito
a democracia jovem brasileira, quer dizer, entra todo mundo cheio de esperança e, de repente, você vai para 5.000%, depois vai para 2.000%, depois para de crescer. Aí o processo político todo começa a ficar mais feroz, né? Uma ferocidade na disputa política para ver quem pega o governo. E tudo isso são sintomas de disfuncionalidade do aparato de Estado, do aparelho de Estado. Está disfuncional. Ele está disfuncional. Então, se você disser o que está acontecendo nas últimas 3 décadas, 4 décadas, é o descontrole fiscal. Aí você pergunta, isso nos ameaça? Sempre. Sempre nos ameaçou e é uma sombra sempre na nossa frente. Por isso, mas eu acredito que nós estamos evoluindo muito institucionalmente. Perfeito. Nós desenvolvemos o sistema, nós aprendemos a flutuar o câmbio, porque explodiu o câmbio. O câmbio explodiu. O governo tentou a banda diagonal endógena, aquilo explodiu no focinho, e aí nós aprendemos a flutuar. Aí nós tentamos também a política monetária moderna, né, que é bota juro baixinho e vamos embora, vamos, corre para o abraço. Fomos para 2 hiperinflações. Aprendemos com a meta de inflação. E eu acho que nós precisamos dar o passo final agora. Nós fizemos algumas tentativas. Tentamos o teto de gastos, tentamos superávit primário, algumas ferramentas. Superávit primário, vamos tentar gerar um superávit primário. É uma boa tentativa, mas é insuficiente. Gerar um superávit primário de 1% do PIB, tem a despesa financeira, você continua com déficit. Ah, não, então vou gerar um superávit primário de 4% do PIB. Espera aí. Para que fazer isso se você pode desinvestir ativos que estão estéreis? Ativos estéreis. Eu vi lá 3, 4 tri de ativos estéreis. Então, para que sacrificar a população, gerar um superávit? Se você pode fazer... Nós demonstramos isso. Nós derrubamos a dívida PIB. Nós derrubamos a dívida PIB. Então, é perfeitamente possível. E eu defendo, então, justamente, essa meta de dívida. Agora, antes de passar para a próxima pergunta para o Paulo Guedes, eu preciso te dar um recado extremamente importante. Já já vão abrir as inscrições para a segunda turma do MBA do próprio Paulo Guedes de Macroeconomia e Gestão de Portfólio. E o mais interessante é que as 4 primeiras aulas são abertas e gratuitas para todo mundo. Basta você clicar no link que está aqui na descrição ou apontar o seu celular, a câmera do seu celular, para o QR Code que está aqui na tela. Nessas 4 aulas, Paulo Guedes e o Bruno Serra, que é ex-diretor de política monetária do Banco Central, vão te dar um panorama de como está a economia brasileira e mundial e o melhor, como você pode montar uma carteira de investimentos inteligente e apropriada para o cenário macroeconômico que estamos vivendo, ou seja, adequada ao cenário atual. Então, se você quer entender um pouco mais de macroeconomia, depois dessa aula que o Guedes já está dando para a gente aqui, basta você clicar no link que está na descrição ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui.